Eu imagino com a quantidade de produtos, clientes que você tem, você deve ter uma quantidade massiva de dados lá atrás, né? Conta um pouco dessa jornada também de fazer com que o time, ou com o time de liderança do Magalu olhasse dados e tomasse mais decisões baseadas em dados. A gente é avaliado, nossa avaliação comportamental tem alguns comportamentos que a empresa espera, e um dos comportamentos é você tomar decisões baseadas em fatos e dados. Então, a empresa inteira, do RH ao vendedor, ao cara de analytics, ele é avaliado se as decisões que ele está tomando são baseadas em fatos e dados. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi amigos, bem-vindos ao Pod House, o podcast da The House. Eu estou aqui hoje com o Marcelo Prado, presidente da nossa operação nos Estados Unidos, primeira vez dele aqui no podcast conosco. Eu estou também com uma referência no varejo brasileiro, o Felipe Cohen, CMO do Magalu, um amigo de longa data também. É um prazer ter você com a gente. Obrigado. E antes de começar essa conversa, eu peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho da notificação e dê o joinha para a gente, que ajuda aí no impulsionamento. Tá? Antes de começar a conversa, queria pedir para o Marcelo se apresentar, que é a primeira vez que você está com a gente. Primeira vez, muito feliz de estar estreando aqui no Pod House, Rui. Como você falou, sou sócio da The House, com foco nos Estados Unidos. Construí minha carreira metade em consultoria e metade em marketing B2B. Né? E antes de me juntar à The House, eu era o CMO da Honeywell Automação Industrial. E muito contente de estar aqui com o Felipe e falar sobre marketing. Sensacional. Filipão, se apresenta aí, conta um pouco dessa história longa aí, né, meu? Não tem os cabelos brancos ainda, mas está quase lá. Mas está caindo já, né? Bom, prazer aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar aqui com o Pod House e com todo o público que está ouvindo vocês. Eu sou o Felipe Cohen, conheço o Rui já de longa data, trabalhamos junto em algum momento dessa longa jornada aí. Estou no Magalu há 10 anos, sou engenheiro de formação, tive a oportunidade de estudar também no INSEAD e estou liderando o marketing do Magalu aí há 1 mês e meio. Dentro da minha carreira passei por diversas áreas, comecei na área de supply, foi aí que eu conheci o Rui, a gente trabalhou junto. Dentro da área de supply passei por basicamente todas as infraestruturas de supply, desde planejamento, abastecimento, operação, transporte. E eu brinco que o lado negro da força me puxou e eu fui trabalhar um pouco mais na área de negócio. Deixei de ser custo, comecei a ser receita. Estava até 1 mês e meio atrás liderando o marketplace do Magalu. E desde então eu estou assumindo todo o marketing da empresa, um baita de um desafio legal, estou super animado. E acho que toda essa bagagem que eu acumulei aí em supply e em negócio vai me ajudar muito nesse novo desafio aí que veio pela frente. Sensacional. Bom, parabéns pela nova posição. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o Pod House, né? Você tem uma experiência muito grande em Omnichannel, né? E todo mapeamento da jornada do cliente, né? Conta um pouquinho pra gente como que vocês fazem isso lá no Magalu. Legal, acho que o Magalu hoje é entre os grandes varejistas brasileiros, acho que a gente é uma das principais referências quando a gente fala em Omnichannel. Acho que esse também hoje é um dos nossos grandes diferenciais. Então hoje o Magalu a gente tem 1.300 lojas físicas mais ou menos, e mesmo com essas 1.300 lojas físicas, 70% do nosso GMV hoje é online. A gente realmente conseguiu se digitalizar a empresa e a gente usou toda a nossa infraestrutura física para impulsionar esse crescimento do online. Assim, o consumidor, como a gente estava até falando um pouco antes, ele enxerga muito mais a marca do que o ponto físico ou o ponto digital. E é impressionante o quanto que esses dois canais eles se complementam e um fortalece o outro. Então, nas cidades onde a gente acelera muito o digital, acaba sempre fortalecendo a loja física. E cidades que a gente não tinha loja física, quando a gente abre a loja, o digital ganha uma participação enorme de mercado. Então, esses dois canais eles são super complementares. Hoje, por exemplo, a gente usa a nossa loja, talvez uma parte importante, mas já não tão relevante da loja é vender. A loja vende, é óbvio, mas hoje a loja ela serve como um mini centro de distribuição. A gente usa as lojas para fazer aquisição de novos vendedores para a nossa plataforma de marketplace.
a gente usa ela como se fosse uma agência, onde esses mesmos sellers que vendem na nossa plataforma deixam o produto, o cliente pode retirar, o cliente pode devolver. Então, assim, hoje a loja ela é usada para muitas e muitas funções, além de vender. E essa integração que a gente tem entre o físico e o online, ela é muito importante. Porque o consumidor ele quer falar com a marca, ele quer se relacionar com a marca, e essa questão de físico e digital, acho que é uma coisa que já ficou para trás, né? Acho que eu costumo dizer que hoje não existe mais um consumidor online ou um consumidor offline. Depende do momento que você está, depende do produto, depende da urgência, depende do que você vai comprar. A gente o tempo inteiro mesmo se pega em momentos diferentes. No momento que você está indo para um shopping comprar um produto, ou passando em uma farmácia, no outro momento você está comprando pelo aplicativo, pelo celular, pelo WhatsApp. Então essa jornada ela não é mais tão linear, e eu acho que a gente com essas 1.300 lojas consegue realmente criar um diferencial hoje. Você falou um ponto interessantíssimo, né? Que número 1, hoje o relacionamento é com a marca, então independente do canal onde você tem um ponto de contato, é com a marca com quem a pessoa está falando. E outro ponto, a alavancagem que a operação física tem no e-commerce e vice-versa. Como é que vocês fazem esse rastreamento hoje? Como é que vocês tomam essas decisões? Eu acho que uma parte super importante, Rui, é a gente ter os dados. Então, lá atrás, a gente fez um trabalho de criação de uma infraestrutura muito importante. Eu brinco que é quase que um trabalho de saneamento, porque ninguém vê o resultado. Então, você fica, às vezes, 1 ano, 2 anos trabalhando para garantir ter os dados e ter não só os dados, mas dados com qualidade e tudo integrado, para depois você conseguir, em cima desses dados, poder tomar todas as decisões. Então, acho que uma grande vantagem que a gente teve versus outros concorrentes foi que desde o momento zero que a gente lançou o e-commerce, a gente decidiu que seria uma plataforma única. Então, lá atrás, na época quando começou o .com, o e-commerce a bombar, a crescer, a grande maioria das empresas decidiu fazer um spin-off da operação online para que crescesse mais rápido. E é verdade, quando você separa a operação, você tem um RH dedicado, uma estrutura dedicada, um comercial dedicado, tudo separado, você é mais rápido. A gente sempre acreditou que no longo prazo a gente tinha que usar o poder que a gente já tinha de loja física. Então a gente construiu e adaptou toda a nossa plataforma online em cima da plataforma já existente de loja física. Então hoje a gente tem um estoque único, a gente tem uma visão única de cliente. Então se você pesquisar um produto, por exemplo, no nosso site e depois for na loja e o vendedor te pedir qual que é o CPF, ele consegue ter acesso a todo o histórico de navegação, ele consegue ter acesso ao que você já comprou, ele consegue saber se você já tem o cartão de crédito do Magalu ou não, se você não tem, se você é um cliente pré-aprovado ou não, para ele poder te oferecer o cartão, porque senão ele vai te oferecer um cartão se você não está pré-aprovado, a chance de gerar uma frustração é ainda maior. Então, eu acho que o que a gente sempre pensa é como ter todos os dados integrados independente do canal, e isso depois facilita em qualquer tomada de decisão. Perfeito. E tendo esses dados integrados, como que vocês avaliam os touch points? Porque a jornada ela não é linear. Então, a gente estava até conversando um pouco antes. Essa pessoa ela pode começar no e-commerce, não comprou, aí ela vai ver uma propaganda na TV, aí ela recebeu um e-mail marketing, etc. Ela passou por um outdoor. Como é que funciona isso internamente para você saber, agora eu vou focar no outdoor, agora eu vou fazer uma campanha de televisão, agora eu vou para o YouTube, por exemplo? Isso é muito interessante, porque a gente começou há algum tempo atrás a desenvolver um modelo de atribuição e ele está mudando muito a forma como a gente gerencia esses nossos investimentos. Porque a gente, até um tempo atrás, a gente acabava olhando sempre pelo touch point final. E a gente sabe que às vezes a gente é influenciável ao longo da jornada. E o Magalu hoje, como a gente vende de alfinete a foguete, a gente vende de tudo, a gente tem produtos que tem uma jornada de compra longa, então ninguém acorda e fala, vou comprar uma televisão ou vou trocar o meu sofá. Isso é uma negociação com a sua esposa, isso leva o tempo até você
você conhecer o produto. Então, a gente começou a entender que o que era importante eram todos os pontos da jornada desse consumidor. E a gente criou um modelo hoje de atribuição super robusto, onde a gente realmente usa vários e vários modelos matemáticos para conseguir dar peso diferente para cada ponto de contato que esse consumidor teve na jornada. Então, se você demorou uma semana para fazer a sua compra da sua televisão, então você foi impactado por uma propaganda quando você estava na sua rede social, aí você navegou e favoritou o produto, 2 ou 3 produtos que você queria, aí depois você recebeu um push, e aí no final você foi no Google, pesquisou e decidiu a sua compra. Hoje a gente consegue medir qual foi a importância de cada uma dessas jornadas para a venda. Então, ao invés de dizer que foi, por exemplo, o Google que trouxe essa venda, a gente consegue dizer quanto que o push influenciou nessa venda, quanto que aquela primeira propaganda que ele viu na rede social influenciou na venda. Então, acho que isso está ajudando a gente a tomar decisões de investimento muito melhores e a gente consegue saber exatamente qual que é a importância de cada canal. E isso, assim, no universo que a gente tem hoje de 30 milhões de produtos, de mais de 40 categorias diferentes, que são diferentes, né? Imagina a forma com que você compra ração para cachorro é muito diferente da forma como você compra um sofá para sua casa. A jornada de compra é diferente. Então, isso está ajudando muito a gente a investir melhor toda a nossa parte, todo o nosso budget de marketing. Excelente. Você falou um pouco na questão do cliente 360, né? Aquela visão única do cliente, né? Eu imagino com a quantidade de produtos, clientes que você tem, você deve ter uma quantidade massiva de dados lá atrás, né? Conta um pouco dessa jornada também de fazer com que o time, ou com o time de liderança do Magalu olhasse dados e tomasse mais decisões baseadas em dados, né? Porque eu acredito que tem alguns dados mostrando coisas que não eram provavelmente o que o gut feeling trazia, né? Eu acho que isso é uma jornada, assim. Eu digo que é uma jornada e ela é contínua. Então, talvez há algum tempo atrás, a forma de você decidir qual ia ser a cor da campanha, como que você ia fazer o formato, eu brinco que era quem tinha o crachá mais alto. Então ia lá a agência, montava 5 peças e qual que você gosta mais? E quem tinha o crachá mais alto decidia e nem sempre era que trazia o melhor resultado. Estou dando um exemplo simples, né? Sim. Hoje eu acho que a gente tem um apoio da alta liderança, de ser muito data-driven. Então, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo básico, mas a gente é avaliado, nossa avaliação comportamental tem alguns comportamentos que a empresa espera, que tem tudo a ver com a nossa cultura. E um dos comportamentos é você tomar decisões baseadas em fatos e dados. Então, a empresa inteira, do RH ao vendedor, ao cara de analytics, ele é avaliado se as decisões que ele está tomando são baseadas em fatos e em dados. Então, acho que para mim o passo número 1 começa daí, de você botar isso, fazer isso entrar na cultura. E isso é uma jornada. Assim, o Fred, ele assumiu a empresa em 2016, em janeiro de 2016. E ele é um dos caras que mais apoia essa questão de fatos e dados. E é difícil, não é que no dia 1 a pessoa fala isso e isso vira a chavinha de todo mundo. É uma jornada, é uma construção. E eu acho que você tem que ter uma cultura também que favoreça e que incentive isso. Então, isso está dentro dos comportamentos esperados e a pessoa que não está fazendo recebe uma nota baixa, por exemplo, nesse comportamento, é uma forma disso começar a entrar no sangue, entrar na cultura das pessoas e fazer com que isso mais e mais aconteça. Eu acho que isso e eu estando nessa cadeira de marketing, acho que é um ótimo exemplo, né? Comecei me apresentando, falei que eu sou engenheiro. Então eu brinco lá com o meu time que tudo tem que ser medido. Nada pode ser no feeling. Então nem se a peça tá mais legal, se a letra tem que ser assim ou assado, assim, vamos fazer um teste.
manda 50% para um cliente, 50% para outro e vamos ver qual tem a maior taxa de conversão. Então, não é a peça que eu gosto mais ou esse azul não está legal, esse verde não está legal. Quem tem que decidir no final é o cliente. Então, acho que essa cultura a gente vai construindo e é um trabalho contínuo. Perfeito. Legal. E nessa jornada de Omnichannel que a gente está falando, de capturar todos os touch points, etc. Sim, eu lembro do tempo que a gente trabalhou junto. Você primeiro era um cara que ia atrás de inovação, gostava de novidade e você fazia o PDCA como ninguém. Então, vamos melhorar o que está dando errado, vamos fazer o ciclo aqui, etc. Onde você acha que vai... O que você tem de visão de futuro para isso? Onde você acha que vai parar? Hoje a gente está com... Vocês estão implementando IA em todos os touch points. O que você acha que é o futuro da relação cliente, no caso do varejo e dessa agenda de Omnichannel? Bom, primeiro acho que você falando de Omnichannel, acho que uma coisa que a gente acredita muito é que a loja física não vai acabar, não vai morrer, mas ela vai mudar. E acho que é um pouco do caminho que a gente está seguindo. Todo ano eu vou para uma feira de varejo que chama NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, acontece em Nova York. E eu brinco que a NRF ela já matou, enterrou lá no fundo a loja física e ultimamente ela tem ressuscitado a loja com força. E o que a gente tem acreditado muito... Então, primeiro falando de loja física, que ela sempre vai existir, mas o papel dela vai mudar. Hoje, talvez... A grande maioria das lojas que a gente vai visitar, talvez 90% da receita, ou na grande maioria até 100% da receita da loja, vem de vender mercadoria, vem de transação. Eu acredito que no futuro isso não vai ser mais assim. A loja vai ter um outro papel. Hoje a nossa loja, como eu já falei para vocês, ela não só vende, então, mas eu acredito realmente que talvez no futuro 70% da receita de uma loja vai vir de transação de vender mercadoria, mas o lucro mesmo, assim, varejo a gente trabalha sempre com margens muito baixas. Acho que mais de 50% do lucro da loja vai vir de outras coisas. E a gente já tem visto isso muito. Assim, vou dar um exemplo de Magalu. A gente vende TV. Então todas as nossas lojas têm um painel de TV. Poxa, por que a gente não rentabiliza isso e transforma em mídia? Então hoje a gente tem uma área super robusta de ads e a gente vende, por exemplo, ads não só mais para produtos que a gente vende, mas se a Mitsubishi quiser fazer uma campanha de carro, ela quiser segmentar uma loja de shopping e o cliente entrar na minha loja de shopping, ele pode estar no painel de TV que está lá passando uma propaganda de um carro, por exemplo, da Mitsubishi. Isso é uma nova fonte de receita para a loja, que talvez até 2 anos atrás não existia e pouco se falava, né? A gente vai abrir uma loja nova agora num ponto icônico de São Paulo, ali onde era a Livraria Cultura. Poxa, acho que se você fala com qualquer paulistano, todo mundo tem alguma história. Então vai ser uma loja icônica, vai ser a primeira loja que a gente vai ter todas as marcas do grupo e a gente vai levar para ela muita experiência. Então a gente também acredita que o futuro da loja ele vai ter muito a ver com experiência. Assim, você não vai mais sair de casa para fazer uma compra na loja, ir lá comprar, botar na sacolinha e ir embora. Não faz mais sentido você sair em São Paulo, pegar trânsito, pagar estacionamento para simplesmente ir lá e fazer essa compra e ir embora. Porque começa pelo papel do vendedor que mudou, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente era jovem, né? Nós três aqui, acho que eu posso falar isso, a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje. Então, se você queria comprar uma TV, por que você ia na loja? Porque aquele cara ele era especialista. Ele conhecia tudo de TV. E ele te orientava e te ajudava a comprar a TV que você precisa. Hoje, você assiste vídeos e você chega na loja sabendo mais do que o vendedor. Você chega na loja e fala, não, eu quero a TV tal. Não, mas eu tenho uma aqui que é ótima. Não, essa daí não é 120 Hz, essa só tem uma saída HDMI, eu quero uma que tenha... Você já sabe muito mais que o vendedor. Então até o papel do vendedor mudou. A velocidade de entrega, né, Rui, quando a gente trabalhou junto, entregar em 4 dias na internet era ótimo. Hoje você entrega em 4 dias em Manaus, com o produto saindo de São Paulo. Hoje, se você não entregar em São Paulo no mesmo dia, é inaceitável. O consumidor, a gente subiu a barra. Então,
o maior gap que tinha entre o online e o físico era o tempo de entrega. E ano a ano, esse gap vem diminuindo. No Magalu, você consegue, por exemplo, retirar um produto que você compra online em 2 horas na loja. A gente entrega em 2 horas, entregando a partir da loja. Então, a loja ela vai ter que servir muita experiência. E aí, Rui, você colocou um ponto super importante, que é a IA. E a gente realmente acredita que a IA ela vai mudar a forma como a gente faz negócio e como a gente faz tudo. Assim, ao longo de toda a minha carreira, eu já vi algumas coisas que realmente mudaram o jogo e realmente disruptaram como a gente compra. O e-commerce, o digital, a internet foi para mim talvez essa grande disrupção. Então, onde antes de você ter o e-commerce, todo mundo ia lá, saía de casa, pegava o seu Uber, pegava o seu ônibus, ou ia a pé, ou pegava o seu carro e ia até uma loja para comprar. O e-commerce permite que do sofá da sua casa você faça uma compra. E do e-commerce para cá surgiram vários buzzwords, né? Quanta coisa que se falou e não se concretizou. Mas a gente realmente acredita que a IA ela vai ser uma disrupção tão forte quanto foi o www, quanto há alguns anos atrás. E na nossa visão, hoje o que é o search commerce, né? Porque hoje a grande maioria das plataformas aqui no Brasil, você vai lá, você sabe o que você quer comprar e você vai e compra. Então, o Magalu e seus principais concorrentes, Amazon ou Mercado Livre, todos eles são plataformas baseadas em search. Então você vai nessas plataformas já sabendo o que você quer comprar. E aí vieram os asiáticos e mudaram um pouco esse conceito. Eles vieram com um conceito de discovery. Então, muitas vezes você vai nessas plataformas asiáticas e você sai comprando coisas que você nem imaginava, que você nem sabia que você precisava, né? Eu brinco com as pessoas que ela vai lá para procurar uma coisa e compra um descascador de batata que acende luz e toca música, que você comprou, porque sei lá por quê. Porque você foi impactado e foi convencido. E a gente acredita que vai ter agora um terceiro, que é o conversational e-commerce. Então, os chats de IA, eles vão mudar a forma com que as pessoas se relacionam, inclusive como as pessoas compram. Então, a gente realmente acredita que talvez o próxima grande mudança, quando a gente fala em venda, né, vai ser o conversational e-commerce. As pessoas vão, do mesmo jeito que ela conversa com o chat, ela vai comprar através de um chat, vamos dizer assim. Então, a pessoa vai falar, olha, eu sou motorista de aplicativo e eu preciso de um celular. Ah, você é motorista de aplicativo? Sim. Quantas horas por dia você fica no carro? Ah, eu fico 12. Então, eu preciso de um celular que tem uma bateria muito longa. Então, a própria IA vai entender isso a partir do momento e vai poder sugerir qual é o melhor produto para ele. Então, a gente realmente está acreditando muito que esse vai ser o próximo passo quando a gente fala de online. Agora, quando você fala de todas essas transformações, você até mencionou a palavra, acho que a oportunidade que se tem hoje é personalização, né? Porque você tem um volume de dados brutal, você tem vários pontos de contato, né? Você tem uma mudança radical aí do search para o discovery, que essa é uma agenda sensacional para a gente explorar aqui. Agora, você tem que entender um pouco qual é a preferência, qual é a jornada, né? Como que você vai personalizar até para você potencializar esse discovery. E como é que você vê essa jornada de personalização com tantos touch points e ainda essa mudança de conceito, né? Do search para o discovery? Eu acho que o que você falou, assim, a IA ela vai ser um acelerador dessa personalização. Então, porque aí ela vai permitir com que muitas atividades e muitos dados que antes levavam horas, dias ou uma quantidade enorme de pessoas para poder analisar, vai conseguir fazer isso em 1 segundo, né? Então, acho que essa agenda de personalização, né? Quando a gente fala de hiperpersonalização, assim, é uma agenda que é muito hype. Muita gente gosta de falar sobre hiperpersonalização, mas ela é muito difícil de ser executada, né? E eu acho que
o que a gente acredita também muito é que o marketing do futuro ele é muito mais baseado em comunidades, e aí tem tudo a ver com essa questão de hiperpersonalização do que aquela produto, preço que você manda para todo mundo, né? E até quando a gente fala, você falou sobre a questão do discovery, olha hoje o poder que os influenciadores têm nas pessoas, né? Antigamente era a marca comunicando o que ela queria vender. Hoje, talvez tão importante do que a marca fala é o que os outros falam sobre a marca. E os influenciadores, muitas vezes, eles têm esse poder e hoje é uma febre. Assim. Hoje, o poder que os influenciadores têm sobre as pessoas, a quantidade, quando a gente olha para pesquisas, a quantidade de pessoas que compram baseados na influência de uma outra pessoa, e antigamente era influência pessoal, hoje é a influência desses profissionais, né? Porque hoje são profissionais, né? Esses influenciadores, é uma profissão, eu posso dizer, é muito, muito maior. Então, eu acho que a IA ela vai potencializar muito essa hiperpersonalização, onde você vai ter muito dado do cliente. Baseado em todos esses dados, você vai conseguir cada vez ser melhor. E assim, eu brinco que o futuro, assim, o futuro é conseguir prever para o que você precisa antes mesmo de você pensar nisso, sabe? Então eu acho que esse vai ser o grande futuro que vai vir pela frente aí. E você falou um pouco sobre a função de marketing e o futuro dessa função, né? E como o IA vai revolucionar. Eu vivi isso um pouco do lado B2B, né? Eu acho que o B2C está um pouco mais avançado do que B2B, mas o time também está numa evolução, né? Como o time usa essas ferramentas, como você balanceia o curto prazo, né? Que eu acho que tem vários times experimentando sobre produtividade, né? Essas ferramentas, com coisas mais impactantes, como impactar a experiência do cliente ou o e-commerce conversacional, né? Como é que você pensa sobre essas coisas e como é que vocês estão fazendo isso hoje também no Magalu? Hoje no Magalu a gente tem, acho que são duas coisas, você falou muito bem. Uma são grandes projetos. Então, para eu fazer um projeto de e-commerce conversacional, a gente tem especialistas que realmente conhecem muito sobre IA e vão a fundo, vão entender a modelagem, o treinamento desse modelo. E aí é um projeto grande e a gente realmente tem um time especialista. A gente trouxe, por exemplo, o time do Magalu, um diretor responsável só por IA, porque a gente realmente acredita que isso tem um potencial enorme. E tem as coisas do dia a dia, onde lá a gente tem incentivado e muito todos os times a usarem. Do mesmo jeito que a gente falou lá atrás que era muito importante ser data-driven, hoje é muito importante a gente começar a usar. E como é um negócio que está no começo, a quantidade de novidades que surgem é muito rápida. A quantidade de novas aplicações e novas empresas que estão sendo criadas e que usam a IA como base é enorme. Então você tem que estar o tempo inteiro, a gente fala, testando e usando, porque isso é um aprendizado contínuo. Então, para tentar dar um caso prático, né? A gente cria, por exemplo, muitas e muitas campanhas de produto, banner, e-mail marketing, push. E como é que isso funcionava no passado? A gente tinha um time, chamava lá de house, que produzia essas peças. Um time, não era um time tão grande, mas era um time que produzia essas peças. E a gente tinha todo um fluxo onde, olha, você tem que fazer isso, você tem que passar com X tempo de antecedência. Ele ia lá, sei lá, o programa que ele emulava aquilo, escolhia qual era o produto, definia o preço, a chance de ter um erro. Então, putz, já criei a peça, não dá mais para mudar o preço. E com o uso de IA, hoje, e não é que a gente está usando, por exemplo, IA para fazer essas peças para a gente. A gente está usando 3 ferramentas. Então, assim, para testar qual delas é melhor, qual delas funciona. Então, hoje, assim, você cria lá um KV da sua campanha única, você
coloca uma lista de produto e preço, na hora que você aperta o botão, a inteligência artificial cria centenas, dezenas de banners de KVs com produto, com preço, com formato que você quer, e aí você tem... Não é uma, você tem algumas ferramentas no mercado. E eu tenho certeza que daqui 3 meses já vão ter criado coisas novas, assim. Então, eu acho que o que a gente tem feito muito é incentivado muito os times a usarem isso nos seus dias a dias. Porque isso não é um projeto grande, isso não vai mudar completamente o jogo do varejo. Mas isso tem um ganho de escala, um ganho de produtividade para o meu time enorme. Então, às vezes eu tinha que planejar uma campanha com X tempo de antecedência, tinha era muita coisa engessada, então assim, o concorrente foi lá e fez R$10 mais barato. Putz, queimou o meu preço, né? No varejo falava isso, queimou o meu preço. Mas agora já gravei o vídeo, já fiz o banner, não vou ter que... Hoje não, hoje eu vou lá, acompanho o preço, aperto um botão, em segundos a peça está pronta, já ajusto. Então, assim, ele está dando para a gente uma agilidade e uma produtividade onde a gente consegue usar a energia do time para fazer outras coisas que geram muito mais valor. Uhum. Esse ponto que você comentou agora é super importante, porque quando a gente escuta tudo que você está contando para a gente, poxa, a Magalu é uma empresa gigantesca, é uma empresa com tecnologia de ponta, etc., mas o budget nunca é infinito, né? Eu tenho certeza absoluta que ainda mais te conhecendo, poxa, é assim, vamos fazer mais com menos. Total. Então, vocês estão fazendo muita coisa, é impressionante. Agora, como que isso daí, toda essa agenda se reflete em custos, toda essa aplicação de tecnologia? Dá um panorama para a gente. Bom, eu acho que a gente hoje está... depois dos últimos 2 anos, onde a empresa focou muito em rentabilidade, agora a gente está voltando muito a falar de crescimento. Óbvio que sempre com rentabilidade. O Magalu é uma empresa que sempre pregou que tem que crescer com rentabilidade. Não existe esse negócio de cash burn para crescer, de comprar mercado. Então a gente sempre tem um pezinho na rentabilidade, a gente nunca vai deixar de ter. Mas... eu acho que hoje a gente está procurando muito foco em eficiência. Então, como que com esse mesmo budget eu consigo gerar mais valor, eu consigo gerar mais venda, como que com esse mesmo budget de marketing eu consigo atingir mais clientes, eu consigo aumentar a fidelização desses clientes. Então, eu acho que a gente está numa agenda hoje muito legal de como que eu tiro mais valor de todo esse investimento que eu faço em marketing. E aí, Rui, não tem uma bala de prata, sabe? Acho que isso é a coisa mais legal. Como eu falei, eu estou há um mês e meio aqui no marketing. E quando você chega para avaliar, o que vai te gerar o crescimento, o que vai impulsionar, é a soma de muitas coisas que você tem que fazer. Não é que tinha um botãozinho lá que você aperta e de repente, pum, destrava. Assim, é a soma de várias coisas que elas somadas vão ajudar a gente a voltar a crescer bastante. Então, acho que é aí que a IA entra para ajudar. Porque... antigamente você tinha que escolher as suas batalhas, porque é o que você falou, a gente não tem budget infinito, a gente não tem time infinito, então o foco para a gente sempre foi uma coisa muito importante. Eu gosto de falar que as coisas mais importantes era quando a gente tinha as nossas reuniões de diretoria executiva e a gente decidia o que não fazer, porque o tempo inteiro você está com algum tipo de distração, você tem alguma coisa que está todo mundo fazendo, algum buzz novo, e às vezes você se perde e quer fazer tudo e aí não acaba não focando. Então, umas coisas mais importantes eram não fazer. E com a IA agora, a gente vai dar uma escala para a gente, onde eu tenho certeza que com o mesmo time a gente vai conseguir fazer muito mais coisa. Então eu acho que quando a gente fala do uso de IA para a questão de custo, no nosso caso vai ser muito para tirar mais eficiência desse valor que a gente tem investido. Você acha que é justo dizer que o cara pode investir em IA sem ter medo de payback? Esse negócio vai dar benefício e no curto prazo? Eu acredito muito. E uma coisa que eu posso dizer é que não tenha medo de investir e não tenha medo de dizer o que você
não sabe. Assim, a gente fala muito assim, eu sei que isso eu não sei. E aí a gente vai atrás de especialistas. Assim, eu acho que existem muitas empresas hoje que têm um know-how enorme sobre IA, que já fizeram, que podem ajudar a empresa a dar esse primeiro passo. Então, hoje, por exemplo, no Magalu, a gente tem um tamanho suficiente que a gente consegue trazer um diretor de IA com um time embaixo. Mas hoje a grande maioria das empresas não tem. E é por isso que eu acho que tem empresas, por exemplo, como a Daus, que entram, que tem a tecnologia, tem o know-how, sabem como fazer. Porque, assim, seja com ajuda ou seja sozinho, tem que entrar nesse negócio. Assim, não tem como ficar de fora. Então, essa é a única certeza que a gente tem. A gente realmente aposta muito em inteligência artificial. Isso vai mudar pra caramba a forma como a gente faz as coisas e como todo o mercado faz as coisas. Acho interessante isso de você ter uma visão, um roadmap e ao mesmo tempo admitir que não sabe como vai chegar lá ou não sabe como que as coisas vão evoluir, porque é o que você falou, a cada 3 meses tem ferramentas novas, tem muito ruído, né, no mercado e você hoje, olhando para trás ou nessa jornada, você também está avaliando o marketing de uma forma diferente do que antes ou não? Sim. Eu acho que um pouco do que eu acredito muito é que o marketing do futuro ele vai ser cada vez mais data-driven, cada vez mais hiper-personalizado. O Rui falou muito disso e eu realmente acredito. E a gente realmente acredita que o mundo cada vez mais vai ser por comunidades e nessas pequenas comunidades você tem que estar presente, você tem que falar a língua dessa comunidade. Então, e o Brasil é assim. A gente, às vezes, sem pensar muito, a gente já faz isso. Então, imagina hoje, por exemplo, se eu fizer exatamente a mesma promoção para quem está no Rio Grande do Sul e para quem está no Pará. A gente aqui em São Paulo tá frio pra caramba, você imagina no sul. Agora lá no Pará é outra temperatura. Você tem momentos, por exemplo, diferentes, as piadas são diferentes. Isso eu estou dizendo uma característica, né? Mas o que a gente acredita muito, e até quando a gente olha para nós mesmos, é que essa forma de comunicar, ser única, ser adaptável, é óbvio que no futuro pode ser para cada cliente, mas talvez a gente ainda não chegou lá. Mas para cada comunidade. Então, se você parar para pensar os seus hobbies, né? Então, outro dia eu estava conversando com o meu chefe. Ele gosta de pedalar. Então, ele tem o grupo dele, da turma que pedala, que falam dos assuntos sobre pedalar, que fala da bicicleta, que fala do produto e tem gostos comuns. O outro gosta de tênis e está lá assistindo o Wimbledon e fala sobre aquilo. Então, e se você pensar, você tem o grupo onde a sua comunidade, assim, e não é uma única comunidade. Se você gosta de cozinhar, você está falando sobre cozinha com quem gosta. E você não é que você só gosta de cozinhar, mas você gosta de cozinhar, você gosta de assistir um tênis, você gosta, sei lá, de automobilismo, e você tem essas pequenas comunidades e a gente tem que conseguir conversar com elas de maneiras diferentes, oferecer para elas produtos diferentes, os momentos diferentes. Então, eu acho que esse vai ser um pouco o que a gente acredita de futuro de marketing. E óbvio que no limite a comunidade vai chegar no indivíduo, né? Mas eu acho que isso é uma jornada. Eu acho que eu assim, gostaria de falar para você que a gente está avançado nesse nível de conseguir fazer, mas eu acho que ainda é uma jornada e a gente vai chegar lá. Se para pensar, alguns anos atrás, onde você tinha o comercial da Globo e todo mundo chegava na segunda-feira de manhã e todo mundo falava do mesmo assunto, que era a corrida do domingo, o jogo de futebol e a reportagem que passou no Fantástico, né? Talvez há 15, 20 anos atrás essa era a conversa da segunda-feira. Agora é impossível ter essa conversa, porque cada um assistiu uma coisa diferente, cada um teve uma vivência diferente no domingo ou no final de semana. Então, e aí de novo que eu acredito essa questão das comunidades, e aí as pessoas se juntam. Quem gosta do tênis falou da final
final. Quem gosta da Fórmula 1 falou daquele assunto. E as pessoas vão se juntando nessas pequenas comunidades. Então, eu acho que esse é um pouco do caminho da hiperpersonalização para o varejo também. Porque hoje a nossa vida já é assim. Se cada um tem o seu streaming, cada um assiste a sua série. Se eu abrir o meu streaming e ver o que está recomendando para mim, totalmente do que está recomendando para você, que é diferente do que está recomendando para o Rui. Então, a nossa vida está cada vez mais hiperpersonalizada, aí o varejo vai ter que acompanhar isso, né? Não tem muito jeito. Sensacional. E, Felipe, assim, você discutiu a gente discutiu um pouco aqui a respeito da cultura, essa cultura de inovação, que é um ambiente legal. Eu estou te acompanhando no Magalu, você está super feliz lá, tendo uma carreira super vitoriosa. O que você pode falar para a molecada que está entrando no mercado hoje? Né? Que tipo de profissionais vocês estão procurando? Como é que esses caras têm que se preparar para conseguir trabalhar num ambiente tão legal desses, com inovação, etc., tanto do ponto de vista de conhecimento, né? Conhecimento técnico, quanto do ponto de vista comportamental também, né? Sim. Acho que a primeira coisa é trabalhar duro. Eu acho que eu falo para todo mundo que a nossa vida elas são ciclos, e em cada ciclo da nossa carreira, em cada etapa da nossa carreira, cada uma dos nossos pilares, ele ganha mais ou menos relevância, né? Você gasta mais ou menos tempo. Porque na hora que você está começando, e eu posso falar da minha carreira, cara, eu era solteiro, eu não tinha mulher, eu não tinha filho. Eu Cuidado, trabalhava... vai começar a desandar. Eu era solteiro, vivia largado. Eu trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia, amarradão, porque eu queria aprender. Eu acho que essa sede de aprender, para mim, é algo muito importante. Porque a curiosidade, né? A curiosidade eterna, assim, de estar sempre indo atrás e pesquisando, e aprendendo, e entendendo. Porque hoje o mundo ele muda muito rápido. Assim, imagina, tudo tá assim, ele é muito mais inconstante, ele é muito mais volátil do que ele era há algum tempo atrás. Então, pega essa semana, assim, de repente o Trump vai anunciar novas tarifas, ninguém nem imaginava isso. E aí, assim, quando isso acontece, a gente, talvez as nossas empresas vão ser pouco impactadas por isso, mas você tem que agir rápido. Não é um negócio que você poderia prever. Então, hoje está cada vez mais difícil você prever o que vai acontecer. Já que é difícil prever, você tem que estar preparado para se adaptar muito rápido, mudar muito rápido. E quando você fala de empresas grandes, isso é difícil. Uma empresa pequena, onde você tem 5 pessoas, você bota todo mundo na sala, você alinha, você muda. É a história do jet ski do transatlântico, né? E numa empresa grande não é tão fácil você mudar rápido. Mas isso depende das pessoas. Então, acho que a primeira dica que eu dou assim, tenha curiosidade eterna, tenha muita vontade de aprender o tempo inteiro. É isso que vai ajudar a levar você mais longe. E a Luísa Helena ela sempre fala uma coisa que eu acho sensacional. Que ela fala assim, eu sou incompleta. Eu parto sempre do princípio de que eu não sei, eu sempre tenho uma coisa nova para aprender, eu sempre vai ter alguém em qualquer assunto, sempre vai ter alguém melhor que eu, e que eu tenho que achar essa pessoa para aprender com ela, e eu sempre estou aprendendo, E quando a pessoa tem esse mindset, eu brinco que é o mindset de crescimento, onde você parte já do princípio que você precisa aprender, que você precisa crescer, que você precisa evoluir. Eu acho que isso faz a gente voar na carreira, e aí tanto na parte profissional, pessoal, em tudo. Então eu acredito muito nisso. E, Felipe, você falou um pouco sobre confiança na marca e relacionamento do consumidor com a marca, né? A gente sabe que a adoção de IA não vai ser, não, se vai ser adotado ou não, mas é quando, né? E hoje a gente já vê vários usos. Como se colocando do ponto de vista do consumidor, né? Como é que o consumidor enxerga isso hoje, ser atendido por um robô, né? Versus ser atendido por um humano, ou a combinação de tudo, né? Como é que vocês pensam nesse balanço também da produtividade do robô, mas também dando um toque mais humano nesse atendimento ao consumidor? Essa é uma preocupação enorme que a gente tem. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto.
inclusive a forma como a gente, por exemplo, se posiciona hoje, a gente fala que o Magalu é uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então isso está na nossa estratégia. Assim, se você pegar a frase principal da nossa estratégia, o calor humano está lá. E isso sempre foi uma preocupação nossa da empresa, tanto dentro da empresa, então como a gente lida com as pessoas, como a gente lida com os funcionários. O Magalu está há mais de 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil, sendo um varejista que tem margens muito baixas. Então, ou seja, não é através dos benefícios que a gente conquista as pessoas, e sim da forma do respeito, como a preocupação genuína que a gente tem com o time. Então, tudo começa com o time e com o consumidor também. O NPS, por exemplo, a gente fala que ele é gatilho para o bônus de todos os executivos. Se a gente não entregar a meta de NPS do consumidor final, nenhum executivo ganha bônus, independente de todo o restante. A empresa pode ter crescido, pode ter dado lucro. Se a gente não atendeu bem o nosso cliente, que é o NPS, ninguém ganha bônus. Então, começa daí quão preocupado a gente é com o consumidor e com esse calor humano. Então, acho que isso é uma coisa que a gente se preocupa pra caramba. E na nossa visão, a IA ela não vem para substituir o ser humano. Ela vem para ajudar o ser humano a ser mais produtivo. Né? Ela tem que ser complementar. E eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do brasileiro. O brasileiro, ele é um povo caloroso, né? A gente se cumprimenta dando abraço, a gente gosta de confraternizar, né? Então, eu acho que o calor humano é uma característica do Brasil e é uma característica do Magalu, que é uma empresa brasileira. Então, eu acho que a gente toma um cuidado enorme para saber até onde vai a IA para garantir que mesmo no digital vai ter esse calor humano. Eu acho que o maior exemplo, só para fechar esse assunto, é a Lu. Hoje, a Lu nasceu exatamente quando a gente começou o nosso e-commerce, a cabeça do Fred, olha, nossa, eu tenho tanto calor humano na loja física, o digital ele é muito mais frio. Como é que eu levo esse calor humano para o digital? E a Lu nasceu exatamente com esse propósito de, na venda online, na venda digital, nesse mundo digital, eu ter algum calor humano, que sempre foi uma característica muito forte nossa. E hoje ela é uma super referência. Ela é a maior influenciadora digital do mundo. Ela tem mais seguidores que a Minnie, que o Mickey, que a Barbie. Assim, é impressionante. Ela é garota propaganda de um monte de marca. Ela já apareceu na TV... em comercial do Burger King, ela é garota propaganda do Uber, do WhatsApp. Então, hoje ela é uma celebridade. Então, essa nossa preocupação, independente da IA, com o calor humano, ela sempre vai existir. Você pode ter certeza que a gente sempre vai ser referência nisso. Legal. Sensacional. E outra coisa importante, com tantos dados disponíveis e mastigando todos esses dados usando inteligência artificial, sempre tem uma preocupação com ética, privacidade dos dados. Você já falou você tocou nesse assunto por cima quando você falou das microsegmentações, então não é necessariamente individualizado. Mas como você vê essa questão da ética com tantos dados disponíveis? Eu acho que essa é uma preocupação enorme. Assim, e hoje em dia... está mais elevada ainda. Se você começar a acompanhar o noticiário, toda semana você vê alguma notícia sobre vazamento de dados de algum cliente, de alguma empresa média, grande. Então, a primeira coisa que a gente tem uma preocupação gigante é com segurança da informação. Então, hoje a gente tem um time enorme cuidando de segurança de informação. E a gente sempre fala que na dúvida a gente peca pelo excesso. Né? Então, às vezes até como o time de vendas brigando lá com o time de segurança da informação. Pô, mas vocês vão... Cara, na dúvida, vamos over-secure, vamos botar mais segurança do que é necessário, porque o dado do cliente para a gente é a coisa mais importante a se proteger. A gente não pode de jeito nenhum deixar com que a informação do cliente vaze ou saia.
em todas as nossas relações com os nossos parceiros, a gente tem uma preocupação gigante de ter os dados anonimizados, dos dados protegidos. Assim, a gente já tem uma lei no Brasil, né, que é a LGPD, que protege, mas a gente faz muita coisa que vai muito além disso. Então, eu acho que isso tem que ser uma preocupação de todas as empresas aqui. Porque eu acho que a gente, antes de eu ser Magalu ou vocês serem dados, a gente é consumidor, né? E a gente não quer o nosso dado vazado, a gente quer estar protegido independente do lugar que a gente compra. Então, acho que essa é uma preocupação enorme que a gente tem. E cada vez mais você tem especialistas em ataques cibernéticos e que roubam a informação e que tentam, de qualquer maneira, atacar as empresas. E, infelizmente, eles vão onde tem mais fragilidade. Então, ele tenta vir aqui, não consegue, ele vai para outro lugar. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro inovando, aprendendo. Hoje tem empresas internacionais que ajudam a gente a fazer a segurança. Empresas assim, especializadas que fazem trabalho para governo, que conseguem ajudar a gente a proteger todo o nosso ecossistema e principalmente os dados dos nossos clientes. Amigos, a gente já atingiu o limite do tempo, a gente está chegando no final do episódio. Queria agradecer ao Felipe pela participação e passar para a turma fazer as considerações finais, começando com o Marcelo aqui. Obrigado, Rui. Acho que foi um bate-papo super interessante. Obrigado, Felipe, pelo seu tempo hoje. Eu acho que algumas coisas ficaram na minha cabeça aqui. Uma questão de você ter uma visão clara, né, de IA ou de como tecnologia impacta a empresa, né? Principalmente que a função de marketing, né, como ela é vista hoje ou nesses últimos anos, ela vai mudar bastante. No ano que vem. Eu acho que a gente falou um pouco também sobre o fator humano, né? Tanto de ponto de vista do time, como também o consumidor e como que essas tecnologias podem afetar, né? Como que você olha a capacitação do time, como que você olha essa questão da humanização do contato com o consumidor. Então, esse eu acho que são pontos extremamente relevantes. E acho que o Felipe trouxe um ponto de vista prático, né? O que ele está vivenciando e como é que ele está pensando sobre isso. Acho que foi muito interessante, mas esses tópicos chamaram a minha atenção. Filipão. Bom, primeiro agradecer. Marcelo, prazer te conhecer. Sucesso no seu desafio. Rui, prazer te rever. Amigo de longa data. Desejo todo o sucesso do mundo. Agradecer por estar aqui, podendo falar com vocês e para essa audiência maravilhosa que vocês têm aí. Acho que para fechar aqui, dizer que, primeiro, a gente realmente acredita no potencial da inteligência artificial e o quanto isso vai mudar o jogo daqui para frente. Eu brinco até que é igual uma corrida de Fórmula 1, quando vem da bandeira amarela, então o cara que está lá na frente, na hora que vem a bandeira amarela, junta todo mundo e começa uma corrida de novo. Então, eu acho que vai ser nesse nível de revolução que a inteligência artificial vai mudar o jogo em todos os segmentos, não só no varejo, mas em todos os segmentos. E dizer que mesmo com a inteligência artificial, o calor humano jamais vai deixar de existir, principalmente no Magalu. Acho que essa é uma preocupação enorme sempre que a gente tem. Então, que ela vai vir para contribuir, aumentar a produtividade, retirar a tarefa operacional, mas ela jamais vai vir para substituir o ser humano, e sim para potencializar o que ele já tem. É muito do que a gente acredita aqui. Sensacional. Assim, eu acho que o meu aprendizado aqui dessa conversa, eu diria que, número 1, acho que as empresas elas têm que se aventurar no mundo da inteligência artificial, não necessariamente com grandes projetos, mas precisa começar dando um passo de cada vez, porque assim o business case é praticamente assegurado, né? Tanto do ponto de vista de flexibilidade, agilidade para você conseguir fazer as tarefas, o custo não é alto e o benefício compensa o custo. O custo fica praticamente imaterial, né? E aqui, do ponto de vista de casos, eu acho que tem alguns casos super interessantes. Eu acho que quando a gente olha a empresa
da porta para fora, que são a agenda de clientes, né, que a gente está falando aqui, entendimento de cliente, perfil de cliente. Eu acho que a área que foi mais transformada com inteligência artificial talvez tenha sido o marketing. Tinha uma época que a gente trabalhava junto, que a gente ouvia a agenda de marketing, você estava falando do funil de uma maneira mais travada, quanto que converteu, quanto que entrou de visitas, quanto que chegou no carrinho, o que teve de carrinho abandonado. Hoje você consegue ir no detalhe do rastreamento da pessoa para falar, poxa, esse cara está nessa comunidade, naquela outra comunidade. É outro nível, né, de decisão. E assim, eu acho que as empresas elas têm que se aventurar nesse caminho, porque quem não se aventurar vai ficar muito para trás, né? E outro aprendizado grande foi a equipe, né? Eu acho que a cultura que vocês conseguiram estabelecer ali realmente é um negócio sensacional. A gente tem contato e eu posso atestar que é uma equipe muito, muito focada e assim, muito ligada em modernidade mesmo. A turma quer novidade, né? Felipe, assim, queria te agradecer de coração ter vindo aqui, amigo de longa data, né? Nunca nega almoço, né? O almoço o Felipe nunca nega, né, meu? Mas o podcast foi um negócio muito legal, foi especial para a gente ter aqui. E queria agradecer quem acompanhou a gente até agora, tá? Tenho certeza que gostou do conteúdo e nunca custa lembrar, meu. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, toca no sininho da notificação. A gente não está só no YouTube, está nos outros distribuidores também, nas outras plataformas, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.